Aí, boa noite, professores. Hoje, dia 7/10, né? Nossa tradicional segunda-feira do curso de nível superior e formação de base. Vamos aqui começar a nossa gravação, né, da aula. Hoje, o nosso tema é, né, um tema bem avançado. Deixa eu ver se alguém aqui não entrou no grupo, não entrou na aula. Não, todos entraram na aula. Então, perfeito. Aqui nós temos um tema pouco explicado, né? É sobre a questão de verticalização, profundidade e amplitude. Antes de qualquer coisa, professores, o que eu sempre falo para vocês, nós precisamos ter os tradicionais conceitos sobre a matéria para que possamos o quê? Para que possamos fazer as estratégias de treino, né? Então, todo treino que vocês vão fazer, vão produzir, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma organização acadêmica, né, de conhecimento do treinador para aplicação, certo? Então, hoje nós vamos ter uma aula especificamente, certo, sobre essa questão, essa tríade, que é muito importante ter domínio. Então, pautado nesse domínio dessa nova tríade que nós vamos falar hoje, você pode colocar, né, acrescentar alguma coisa ou mudar um jogador, até mesmo numa questão de formação tática, né? Você vai poder aí fazer muitas mudanças, ou de repente, aquilo que a gente fala, você vem com um modelo de jogo no primeiro tempo, vê que as coisas não dão certo, no segundo tempo você acaba mudando. Só que para isso nós precisamos ter conhecimento acadêmico, certo? Então, começando, vamos falar sobre amplitude. A palavra amplitude, ela já revela um caminho sobre o que seria. Entende? Então, dentro do futebol, entenda uma coisa, quando a gente fala amplitude, quem que no Brasil joga com muita amplitude? Quem que joga? Palmeiras, professor. Algumas aulas, eu não estou aqui com o tablet, mas eu vou fazer o cartesiano de novo, certo? Do que é a jogada, vamos falar assim, mortal do Palmeiras. Entende? Utiliza muito amplitude e também o que mais que o Palmeiras usa? O que mais? Amplitude e tem mais uma característica. Profundidade. Entende? Só que tudo isso é estudado, pessoal. Entende? Tudo isso é estudado e tudo isso é aplicado. Só que o que acontece? O que nós temos que ter como noção? É sempre que você tem um modelo de jogo, você também ter uma variação desse modelo. Lembra aquilo que eu falei? Cada jogo é uma história diferente. Cada jogo tem uma dificuldade diferente durante a partida. Os adversários nunca são iguais. Entende? Ele pode ter características semelhantes. Mas uma equipe tem muita superioridade técnica, uma equipe tem muita superioridade tática. Sempre vai balancear nesses dois vetores, ou superioridade técnica ou superioridade tática. E vocês têm que aprender a fazer o quê? Anular. Quando eu falo na tríade da literatura do professor Ruigel, o que eu falo sobre anular uma equipe com muita superioridade tática e técnica? Qual é a tríade? Qual é a tríade de organização? Quem responde? Superioridade numérica, bloqueio dos articuladores e... Diminuir os espaços de jogo? Diminuir... Redução do espaço de jogo. Tudo isso, obrigado, professor Carlos Alberto, o professor Humberto também, tudo isso são conceitos acadêmicos que, quando aplicados numa partida, tendem a ter resultado. O que não pode é justamente aquele pensamento que eu falei para vocês. Tem um jogador de área, goleador, e você vai fazer o quê? Justamente aquilo que não se deve. Dar uma atenção especial ou muito, ou excessiva a esse atacante. Eu tenho que fazer o quê? Aumentar a superioridade numérica, bloquear os articuladores, diminuir o espaço para essa bola não chegar no ataque. Isso é estratégia. Entende? Então, quando a gente fala de estratégia,
tem que ter uma organização acadêmica dentro da cabeça do treinador. Uma equipe que ataca muito por amplitude, como que eu bloqueio? Qual seria uma das formas de eu dificultar, vamos colocar assim? Qual seria uma forma de eu dificultar uma equipe que tem muita velocidade na jogada de amplitude e ataca muito a profundidade? O que eu posso fazer para dificultar? Baixar o bloco de marcação. O professor já disse baixar o bloco. O que mais? Qual seria a outra ideia? Jogar com uma linha de 5 atrás, professor? O professor Carlos comenta de jogar com uma linha de 5. O que mais? Fazer sistema de catenação, anular tudo, zona, professor. O professor Raul já foi mais radical. Quem mais? Falem, professor. Vocês precisam desenvolver isso. Professor Tobias. Professor. Só um pouquinho, professor Tobias. Professor, primeiro, eu vou bloquear essa bola, principalmente no meio de campo, para essa bola não chegar lá. Né? Então, a bola chegou no meio, eu vou bloquear. Eu nem quero que você fale mais, professor Tobias. Nem quero que você fale mais. Entendeu? Porque foi muito cirúrgico. Entende? Você me entende, professor Tobias? Foi muito cirúrgico na resposta. Eu vou aumentar a superioridade numérica na área de construção e vou bloquear articulador. Estão entendendo como a linha de trabalho de vocês vem do primeiro raciocínio acadêmico. O que eu faço? Essa bola que chega na amplitude muitas vezes é alimentada por quem? O professor Tobias não fala mais, já falou, já deu a resposta muito certeira. Estou na posição agora. O que eu faço? Quem são? Os articuladores. Professor Alexandre. Opa, depois o professor Alexandre Milão. Professor Alexandre Rio de Janeiro. Bloquear os articuladores. Professor Alexandre Milão. Primeiro eu bloqueio os articuladores, depois eu aumento o número de jogadores nas linhas defensivas para poder neutralizar a profundidade. Outra resposta concisa. Sempre entendo uma questão. Bloquear equipes que têm velocidades, que têm amplitude e ataca muito a profundidade, bloqueia os articuladores e superioridade numérica. Isso é estratégia. Você pode ter um time, professores, que muitas vezes essa equipe é uma equipe mais fraca. Vamos dizer assim, hipoteticamente, tá? Uma equipe inferior tecnicamente, mas tem uma força a desenvolver na parte tática para fazer esses bloqueios. O que eu vou fazer durante a minha semana? Eu vou treinar justamente o meu sistema defensivo para fazer bloqueio de articulação, superioridade numérica e vou sair com que estilo quando eu recuperar a posse de bola? Qual é o meu estilo de jogo quando eu recuperar, anular, recuperar? Como que eu vou sair? Como que eu vou sair? Professor Tarcísio? Áudio, meu querido? Vou fazer uma transição em velocidade, professor. Exatamente. Um contra-ataque. Você vai armar um contra-ataque em velocidade. Aí a gente usa a questão da verticalização, que se fala, entende muito no futebol mundial. Verticalizar. Certo? Por que verticalizar? Verticalizar, quando a gente fala, é o ataque entre linhas, em velocidade. Muitas vezes, ou quase que todas as vezes, ela pode ser centralizada, entende? Mas o tirando de velocidade, ela pode fazer uma questão de profundidade para evitar o quê? O congestionamento da linha central. Guardem isso. Todo contra-ataque, ele tem que verticalizar, entende? Atacar o espaço entre linhas de setores. Você verticaliza em direção ao gol. E o que acontece? Você pode usar a amplitude, você pode usar a profundidade. Tudo isso para desviar do congestionamento. Porque lembrem que a principal defesa que se arma no futebol
é de linha central. O Brasil fala área de funil. Você está muito repetitiva, vai para. Então, esses conceitinhos básicos vocês têm que ter na cabeça. Principalmente quando o quê? Quando nós temos uma equipe que possui inferioridade técnica. Então, vocês têm que estudar o adversário sempre. Sempre estudar o adversário. Quem são os articuladores, quais são as principais jogadas de perigo que eles podem oferecer. Aí você tem uma grande equipe. Entende? Não é a equipe que vai jogar sempre mais do mesmo. Tá? Mas ali, falando a questão sobre amplitude, vamos colocar aqui algumas questões para vocês. A amplitude, ela sempre vai se referir à largura do campo para criar os espaços para abrir a defesa. Olhem aqui para minha mão. Tenho 4 defensores aqui. Quando eu jogo em amplitude, o que acontece com esses 4? Eles vão ter que abrir ou eles vão ficar juntos? Eles vão ficar Abrir. Obrigatoriamente, você vai criar espaço dentro da defesa. Obrigatoriamente. Então, por isso que as jogadas de amplitude, entende? São, muitas vezes, a maior busca no contra-ataque, entende? Por causa do quê? Por causa da velocidade. E também por causa do quê? Evitar o congestionamento do sistema de defesa. Então, sempre guardem isso na cabeça. Pode ver as equipes europeias, quando puxam contra-ataque. Olhe para onde elas tendem. Verticaliza e muitas vezes faz a jogada de amplitude para chegar na linha de fundo. Ou outras vezes não chega na profundidade. Ele coloca a bola entre... Quem acerta essa? Pergunta de $1 milhão. Quem acerta? Entre linhas? Entre as linhas defensoras. É a maior jogada que você vai ver dos clubes europeus. Entende? É colocar entre os defensores para o atacante entrar. Reparem, a partir de hoje, nos jogos europeus. Puxem o que foi a Copa América, a Copa América, não, desculpa, a Eurocopa. Tá? O que era a tentativa? Era tudo entre linhas do sistema de defesa. E vocês vão pegando essa... Por isso que lembra que eu falei no passado? Quando vocês assistirem uma partida, não sejam torcedores. Esteticamente, sente e veja qual é o modelo de jogo que as equipes estão propondo uma contra a outra. E você pode ver que, habitualmente, muda sempre alguma coisa no segundo tempo. Entende? Então, isso é o quê? É o estudo acadêmico do treinador de futebol. Quanto mais você estuda, melhor vai ser a sua equipe. Entende? Então, o que acontece? Essa dinâmica de jogo, as equipes também elas podem se organizar em campo, entende? Para dar vamos dizer assim, um up no seu ataque. Elas se organizam no meio campo por quê? Porque, na realidade, não é à toa que tem o nome de área de construção. Entende? Alguns no Brasil falam área de construção, outros falam área de criação, tanto faz. Mas é o setor que nós falamos que é o coração de um time. O coração de um time é sempre o meio campo. Isso vocês têm que levar sempre. Por isso que se fala tanto em ter superioridade numérica na área de construção. Por isso que os europeus desenvolveram muito aquele sistema de fazer 3-5-2, 3-4-3. Para quê? Para ganhar superioridade numérica na área de construção. Quem domina a área de construção, o setor de meio campo, domina a guerra. Entendam isso. Levem como filosofia. Quando estiverem numa partida, veja qual é a produção do teu setor de meio campo. Se está defendendo bem, ou se não está, ou se está criando, ou se não está tendo alimentação para o ataque, para os atacantes. Porque tudo parte deles. Sim ou sim. Por isso que eu falei para vocês na aula anterior. Muito difícil de ter 3 centrocampistas de excelente criatividade.
é 1, 2 no máximo. Para isso, vocês podem colocar aquela tríade literária minha, né? Não, vamos falar assim minha, tá? Porque não tem, vocês podem pesquisar, não tem. Para vocês fazerem um bloqueio de articulação, um bloqueio de alimentação do setor ofensivo adversário. Superioridade numérica, bloqueio de articulador, controle do espaço. A tríade para você anular uma equipe que tenha muita superioridade técnica. Você congestiona, diminui o espaço e corta a alimentação. Acabou. Obra literária escrita com sucesso. Tá bom? Então, guardem muito isso, pessoal. Isso aí é valiosíssimo para a carreira de vocês. Tá? Continuando ali a questão de amplitude. Tá? Vamos colocar lá a questão objetiva. Criar o espaço e desorganizar, certo? A defesa adversária. Porque, como eu falei, você tira o foco central da defesa e faz criar espaço entre a linha de defesa adversária. Certo? Aplicação. Quem explica para mim como seria basicamente a aplicação da amplitude? Como aplicar? Como que eu usaria? O que eu faria? Qual é os elementos fundamentais da amplitude? O que vocês podem me falar sobre isso? Levanta a mão. Vamos ver aqui. Vou baixar a mão de todo mundo. Pronto, pode levantar a mão agora. Quem gostaria de explicar? Professor Alexandre, Rio de Janeiro. Áudio, professor, meu querido. Desculpa, professor. Para se ter uma equipe de amplitude, é necessário ter vários jogadores de velocidade. Quem são os elementos principais da amplitude? Professor Eduardo? Professor, jovialidade, Não, sim. Velocidade, profundidade. Não, sim, mas qual é o elemento base do funcionamento da amplitude? Vocês podem começar citando para mim, por exemplo, o 352. Qual que é o elemento base do 352? Qual é o elemento base do 352? Extremas. O elemento base do 352 para jogadas de amplitude são os extremas. Anotem. Porque não responderam, então demoraram para raciocinar. Elemento base do sistema de amplitude no 352. Extremas. Lembrem, eu vou repetir essa aula depois, né? Que agora já começa a repetir semana que vem o ciclo básico. Aí vai começar todo aquele estudo do 352, 343, falso 9 ali que usa tudo, 433. Então, basicamente, vocês sempre vão ter que atentar para o seguinte: os jogadores de maior velocidade e recuperação no futebol hoje, eles são colocados como extremos. Né? Então, o que acontece? Quando você tem esses extremas, certo? Vamos colocar aqui pelo sistema 352. Tá? Então, o que eu coloco? Um jogador de velocidade do lado direito e um jogador de velocidade do lado esquerdo. Básico. Vocês notaram que o Palmeiras está tentando fazer isso? Só que tem jogador no Palmeiras que está me decepcionando. Eu vi um pouquinho do jogo do Palmeiras e eu até me decepcionei um pouco. Entende? Mas a característica é você ter atletas que deem velocidade na amplitude. Por quê? Porque geralmente quando você tem os seus principais articuladores, lembra uma vez que eu desenhei o ataque do Palmeiras repetitivamente executado por várias rodadas na época. Era a mesma questão. Entende? Por quê? Porque quando você usa amplitude, quando você usa velocidade, professores, uma coisa que vocês têm que lembrar sempre. Sempre levar com vocês. Quando você tira para amplitude, você está tirando da área de congestionamento. Guardem isso. E muitas vezes na amplitude é muito melhor você ter uma pessoa com velocidade e conduzir pela lateral do que pelo centro. Por que não pelo centro?
Professor Martins, por que não pelo centro? Está com o microfone cortado, professor. Por que não devo fazer a amplitude, a jogada de velocidade pelo centro? É porque o centro está mais congestionado, né? E eu queria fazer uma observação sobre a questão da amplitude. Sim. Porque esse conceito que o senhor pediu para a gente pontuar é que você tem que ter um articulador para, caso tiver um bloqueio no lado, né? Você falou anteriormente, um bloqueio no lado do setor defensivo, você possa ter um bom passe para você mudar o corredor para o outro lado para pegar o outro homem de velocidade lá, né? E é difícil, hein? Hoje nós temos um articulador que faça uma inversão de um lado para o outro. Sim, mas é importante, né? Nossa, professor, o técnico que tem um jogador desse, professor, tem uma mina de ouro. Porque então, se vocês pegarem todos os jogadores antigos, os clubes antigos, sempre aquele camisa 10, ele era aquele cara que invertia a bola ou colocava a bola no corredor. Então, professor, sem dificuldade. Como eu te falei, eu estou trabalhando aqui no Pernambucano, né, da Série A3, né? Uhum. E eu estou com um zagueiro aqui que ele consegue ter uma boa bola longa. Bom. E eu tenho feito uma amplitude boa com o extremo do lado direito, entrando por dentro, né, para entrar como terceiro ou como quarto homem e dando amplitude para o lateral receber essa bola lá no último terço do campo. Nossa Senhora, mortal. Pegar uma defesa desorganizada, uma atrás da outra. Tá, obrigado, professor. E parabéns, professor. Parabéns. É isso que eu falo, professores, sobre ser treinador. É usar sempre o raciocínio acadêmico. Sempre potencializar aquilo que, de fato, vocês têm dentro da equipe para criar situações adversas ao adversário. O estudo é justamente para vocês terem esse ponto de visão que o professor Mário ele teve. Tá? Já achou mais uma pergunta, só para não perder o enredo aqui. Tá? O benefício, se você perguntar sobre a questão da amplitude, lembra sempre que ele facilita a criação de jogadas ofensivas. Entende? Permitindo o quê? Permitindo mais opções de passe e finalização. Vamos repetir, para eu não perder também o raciocínio. O maior benefício é o quê? Facilitação da criação de jogadas ofensivas e também permite mais opção de passe e finalização. Ele não vai ter apenas o centro. Ele vai ter o quê? A lateral para colocar um jogador a desenvolver uma velocidade até a profundidade. Guardem isso, tá? Vou um pouquinho à frente, depois vou abrir um slide para vocês, tá? Questão de profundidade, tá? Uma coisa que vocês têm que sempre lembrar, profundidade, ele se refere à capacidade de uma equipe de estender verticalmente no campo, tá? Tanto na defesa quanto no ataque. Isso significa que, ter jogadores que se posicionam mais à frente, que é o caso muitas vezes dos extremos, né? Próxima à linha de defesa adversária. Né? Aí eles podem fazer o quê? Desenvolver o trabalho no último terço. Lembrem sempre disso. Vamos organizar sempre por objetivo. Ele cria uma oportunidade de ataque e manter a defesa adversária sob pressão. Porque a defesa sempre vai estar. Qual que é o problema maior do zagueiro brasileiro? Qual é? Ficar olhando somente a bola, professor. Por isso que quando você fala em conceitos, ele sempre pega num ponto fraco de alguma coisa que você está falando. O problema básico do zagueiro brasileiro é que ele olha muito a bola. Por isso que naqueles campeonatos iniciais que o Abel estava, ele estava fazendo muito gol. Porque fazia amplitude, profundidade, bola para trás, chegava o terceiro homem, gol. E sempre os zagueiros olhando o quê? Sempre a bola. Lembrem sempre disso. Por isso que se faz muita jogada no último terço. Entende? O principal benefício da profundidade. Aumenta a chance de criar situações. Ótimo. Entende? Só que essas situações que aumentam durante a partida é justamente de pegar um contra um.
Entende? Além do que, toda vez que você faz uma jogada de profundidade, o que acontece com o sistema defensivo? Quando eu faço uma jogada de profundidade? Abre. Abre, mas tem uma característica do sistema defensivo. Ele vai ter que fazer o quê? Recua. Recua, professores. Perfeito, professor Mário, professor Paulo que falaram. Ele sempre vai recuar. Quando você faz a projeção de profundidade, a defesa tem que recuar. Por isso que aquela Euro anterior que teve, você via muito o terceiro homem fazendo gol. Entende? Porque o que acontecia? Era o homem que chegava com surpresa. Quando todo mundo estava acompanhando a bola e não olhando, vinha o terceiro ou quarto homem, que era geralmente onde saía os gols, né? Nos campeonatos europeus e na europeia. Pode ver que eles procuram muito o último terço. Entende? Por quê? Desorganiza a defesa. E a defesa tem que redobrar a atenção. O menor erro de atenção da defesa causa o gol. Entende? Então, guardem muito sobre isso também. Depois eu vou abrir um slide e vou tal para vocês, tá? Estamos só fazendo a introdução da aula. Quando eu falo em verticalização, pessoal, lembra sempre, a gente até já falou aqui que é você mover essa bola rapidamente em direção ao gol, utilizando o quê? Passes verticais. Essa abordagem dentro do futebol, ela busca o quê? Reduzir o tempo de posse de bola e aumentar a velocidade do ataque. Reduz o tempo de posse de bola e aumenta a velocidade do ataque. Muitas vezes pegando o sistema defensivo desprevenido. Quando você tem muita posse de bola, você tem muito o quê? Volume de jogo. Você tem muita posse de bola, você tem muito o quê? Controla o jogo. Passe. Meu Deus, vocês não entenderam minha sigla aqui? Movimentação. Eu tenho muito toque de bola. Toque de bola. Posse de bola é você ter domínio de jogo. Entende? O que acontece nisso tudo? Quando eu tenho muito toque de bola, muitas vezes a defesa tem tempo para fazer o quê? Se organizar. Entende? Muitas vezes. Só que quando eu uso a verticalização, entende? O intuito é pegar o quê? A defesa desorganizada. E geralmente a verticalização, ela vem de pergunta de $1 milhão. Quando que eu aplico a verticalização? Pergunta de $1 milhão. Contra-ataque. Já ganhou $1 milhão hoje. Pode ir embora. Entendeu? É sempre você vai ver verticalizar entre linhas, sempre com velocidade no contra-ataque. Quem que tomou uma verticalização mortal nos últimos anos? Quem foi? No laboratório do futebol. Seleção brasileira, Brasil e Croácia. Vocês estão entendendo? Então, verticalizar tem como objetividade o quê? Dar velocidade. Enquanto a posse de bola seria mais toque, daria tempo para a defesa organizar, a verticalização já não. É utilizar como matéria-prima o quê? A velocidade. Entenderam nesse ponto? Perfeito? Agora, o que eu costumo sempre falar para vocês? Dos três. Os três têm que ser aplicados. Entende? Por quê? Porque os três estão interligados um com o outro. E quando bem executados, meus queridos, ele pode transformar totalmente a dinâmica de uma partida. Entende? A amplitude, ela ajuda o quê? Abrir uma defesa. A profundidade, ela oferece várias opções de ataque, entre você centralizar, entende? No toque, ou você vir pela amplitude, para ganhar a profundidade, o último terço. A verticalização, ela nada mais faz do que acelerar o jogo, criando uma oportunidade de gol. Então, para uma equipe ter eficácia, é crucial que você tenha jogadores que entendam e apliquem de forma coordenada, e essa forma coordenada, ela vem da onde? Do treinador. Então, nós temos que ter essas três características dentro de uma equipe.
Por isso que a aula de hoje é especificamente sobre isso. Você se torna uma equipe que, vamos falar assim, eles falam muito, imprevisível, né? Eles falam muito, não, essa equipe é imprevisível. Eu não sei se ela vai verticalizar, se ela vai me armar um contra-ataque, eu não sei se ela vai tentar o último terço, eu não sei se ela vai vir com velocidade, mas ela está marcando meus articuladores, ela está colocando superioridade numérica no sistema defensivo e está diminuindo o espaço. Pronto, você tem uma equipe europeia. Esses 6 conceitos das últimas aulas é uma equipe europeia. Pode pegar tudo isso que eu falei e coloca para você ver e observa no jogo. É característica de uma equipe europeia. Então, nós temos que ter essa diversidade acadêmica. Tá? Agora, eu vou pegar aqui uns outros conceitos, eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí. Ah, não, já está aberto aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Agora nós vamos para o slide, tá? Então, vamos ver aqui se compartilha. Vamos lá. Vamos abrir o slide, tá? Tá aqui já, tá? Estratégia, amplitude e verticalização del futebol. Vocês já podem... Deixa eu pegar aqui o link da aula. Só um pouquinho. Está pronto aqui. Quem quiser, pessoal aí que é acadêmico, né? Professor Rui, uma pergunta. Sim. Esse link dessa plataforma que você usa aí, você só disponibiliza por cada curso ou você disponibiliza o link para a pessoa escolher o curso na hora que queira comprar? Eu vou colocar agora tudo numa plataforma, tá? Para quando a pessoa entrar lá na minha plataforma, tem todos os cursos. Tá? Porque eu estou fazendo isso aqui mais para aquilo que eu falei, vocês terem certificados, entende, específicos e estudar especificamente. Mas eu vou colocar uma plataforma, já contratei, que vai ter todos os meus cursos lá. Inclusive, vai ter, desses cursos menores, tem mais, acho que deve ter quase 30 cursos, tá? Lá para vocês escolherem especificamente aquilo que vocês querem aprender. Mas daí vai ter lá, vou colocar nível 2 lá, categoria de base, vou colocar tudo lá, treinamento de goleiro, aquelas minhas literaturas, tá? Vou colocar lá também. Vai disponibilizar também o certificado nessa nova também, plataforma? Também. Tudo daí vai tirar lá. Tá bom, obrigado, professor. Tá? Okay. Deixa eu ver aqui o slide, que tá só um pouquinho. Aqui, aí vem aqui, visualizar. Aqui, ó. Tem algumas coisas desse slide aqui que eu quero passar para vocês. Estão vendo? Deixa eu ver aqui. Estão vendo, né? Sim, professor. Sim, professor. Quem tiver dificuldade, coloca a mão na tela e abre com a mão assim, perfeito? Coloca o celular de lado. Tá? Então, esse é o slide aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Conceitos, tá? Amplitude. A definição. Vou repassar algumas coisas aqui, daí eu vou parar naquele ponto-chave que eu quero que vocês entendam, que talvez eu não tenha ali abordado na introdução. A introdução sempre é menor, né? Definição. Amplitude refere-se à utilização máxima da largura do campo. Isso é, feito posicionando os jogadores próximos às linhas laterais para esticar a defesa adversária, criando mais espaços para manobras ofensivas e também espaço entre linhas, tá, do sistema defensivo adversário. Objetivo. Amplitude é abrir a defesa adversária, como falei, né, procurando lacunas para que possam ser exploradas por meio de passes em direção ao gol. Impacto da amplitude. Presta bem atenção. Espaço para manobras. Ao usar a amplitude, uma equipe pode dificultar a compactação. O que seria compactação? Quem fala? Blocos. Tá ruim, professor Cláudio, tá ruim. O fechamento do bloco? Geralmente, congestionamento. Congestionamento dos blocos. Exatamente. Entende? Então, quando você coloca a bola para a linha lateral
faz a jogada em amplitude procurando a profundidade, a defesa, lembra que eu falei? Ela tem que abrir. Lembra aquele jogo lá no passado de Cuiabá e Flamengo, que no espaço, numa quadra de futebol de salão, tinha 20 jogadores. Entende? Por quê? Porque o Flamengo tentava centralizar muito as jogadas e o Cuiabá estava preparado, né, para fazer esse congestionamento. Então, quando você usa amplitude, você faz com que a defesa tenha outra movimentação e ela deixe um pouco, muitas vezes desprevenida, mas não sei se é a palavra correta, porque depende aonde está se fazendo a superioridade numérica, né? Mas vai deixar a defesa, às vezes, um pouco mais frágil, devido a esse problema crônico que muitos zagueiros brasileiros têm, né? De ter o problema de visão periférica, de não conseguir, né, ali observar a bola e observar o movimento do sistema ofensivo adversário, tá? Então, desorganização da defesa, como eu falei, né, amplitude força os setores defensivos a se espalharem, criando brechas, tá? Opção de passe, com muitos jogadores posicionados no lateral, surgem mais opções de passe, já comentamos. Profundidade, já comentamos aqui, acho que ficou bem, né, bem explicado. Quando eu falo do impacto, pressão constante, espaço nas costas da defesa e opções de finalização. A profundidade, ela ajuda a manter a defesa adversária sob pressão constante, criando oportunidades para cruzamento, passe de finalização, né, que muitas vezes coloca 1 contra 1, que é aquela última bola de terceiro e quarto homem que entra. Geralmente ele dá de frente com o gol, né? Então a profundidade é inclusive a arma do nosso amigo Palmeiras, né? Jogar entre linhas defensivas e profundidade é a arma do Palmeiras, sem dúvida. Verticalização, aqui já falamos, né? Vamos falar aqui do impacto, né? A transição rápida, surpresa tática e eficiência ofensiva. Então, a verticalização pode ser eficaz contra as defesas menos organizadas, permitindo que uma equipe avance rapidamente, né, no campo e crie situações de perigo. Excelente. Surpresa tática, passes verticais rápidos, pode pegar a defesa adversária desprevenida. Comentei isso com vocês. Eficiência ofensiva, com menos passe e movimentações, verticalizar pode levar ao ataque mais direto e eficiente. Foi quando a gente comentou aquilo sobre posse de bola. Que a posse tem mais toque. A verticalização, entende? Ali, ela é mais o quê? Mais objetiva. Tá? Aqui que eu queria chegar. Comparações. Amplitude e profundidade. Amplitude, ela foca em explorar a largura do campo, posicionando jogadores próximos às laterais. Ótimo. Profundidade. Concentra-se em maximizar o uso do comprimento do campo, com jogadores fazendo corridas em direção ao gol, quer dizer, utilizando velocidade. Entende? Outra parte complementar, ambos são complementares, quando usados de forma eficaz, podem desmontar defesas bem organizadas. Quando você usa estratégia de amplitude e profundidade, elas estão interligadas. Guardem isso, tá? Guardem sempre isso que eu falei para vocês. Sempre vocês têm que trabalhar uma equipe que tenha amplitude, profundidade e uma equipe que tenha uma boa verticalização. Esses três estão, vocês vão ver aqui para baixo, estão todos eles interligados para você fazer uma equipe, vamos supor, com mais perigo de gol, vamos dizer assim. Uma comparação breve, tá? Comparação de amplitude e profundidade versus verticalização. Amplitude e profundidade são mais sobre posicionamentos e movimentação estratégica de jogadores. Verticalização é um estilo de jogo que enfatiza o quê? Que eu tinha falado para vocês? Rapidez. Professores? Contra-ataque. Rapidez de contra-ataque. A velocidade no contra-ataque. Entendeu? Integração. Podem ser combinados para criar um estilo de jogo dinâmico. Então, lembra que eu falei para vocês? Tentem dominar esses conceitos para que vocês possam fazer o quê? Aplicar. Entendem na equipe de vocês. Tá? Integração de conceitos. Aí vem aquilo que eu estava falando.
se utilizar da tríade. Amplitude, uma equipe que pode usar amplitude para abrir a defesa. Lembra sempre. A equipe pode usar amplitude para abrir a defesa adversária, horizontalmente, posicionando os jogadores próximos às linhas. Por quê? Vai ter que descer alguém para dar combate. Aí, o que acontece? Você pode utilizar a profundidade. Simultaneamente, utiliza a profundidade para estender a defesa verticalmente, com jogadores fazendo corrida em direção ao gol. Quer dizer, uma você vai colocar uma situação horizontal e a outra vai proporcionar uma situação vertical. Amplitude, profundidade, aí vem o topo da pirâmide, a verticalização. Que a verticalização pode ser aplicada quando a equipe identifica uma oportunidade de transição rápida, aproveitando os espaços criados. Num conceito Rui, Gel, contribuindo meus 2 centavos para o futebol mundial, eu colocaria a verticalização como primeiro, amplitude como segundo e profundidade como terceiro. Porque inicia-se muitas vezes com a verticalização. Os senhores me entendem? Nas literaturas vocês vão encontrar assim. Mas eu iniciaria com o quê? Verticalização. Amplitude e profundidade. Tá? Mas não sou ninguém para mudar a literatura, né? Eu coloco esse como principado para você ter uma equipe com muito poder ofensivo e muita variação. Né? Exemplo prático de amplitude. Lá vem posicionamento, laterais ou pontas que se posicionam abertos. Aqui, quando eu falo lateral ou ponta, pessoal, é porque não está definido que sistema que vocês estão empregando. Se você falasse aqui que era um 3-5-2, ele ia falar o quê? Extrema. Às vezes você pode estar falando um 4-3-3, um 4-4-2, então nas literaturas, geralmente você vai encontrar esse tipo de pronúncia. Tá ok? Criação de espaço. Isso pode abrir espaço para os meio-campos, os meios-campistas centrais operarem. Tá? Opção de passe. Jogadores abertos nas laterais oferecem uma opção de passe para manter a posse de bola e criar jogadas. E aqui eu estou falando de amplitude. Diferente quando eu falo de verticalização. Onde a verticalização eu vou usar o quê? O que eu uso na verticalização? Meu elemento base? Contra-ataque com velocidade. Contra-ataque com velocidade. Tá? Deixa eu ver aqui o que estava anteriormente. Exemplo prático de profundidade, movimentação. Os atacantes fazem corridas em direção à linha de fundo. Tá? Ou espaço atrás da linha de zagueiros. Ou entre eles. Né? Recepção de passes. Os atacantes em profundidade recebem passes. Os atacantes em profundidade recebem passes em profundidade, explorando o espaço atrás da linha defensiva. Pressão na defesa, que eu já tinha falado. Verticalização. Recuperação de bola, aquilo que eu já comentei com vocês na introdução. Ao recuperar a bola, a equipe pode optar por passes rápidos, diretos para o atacante, usando questão de velocidade e, na conjuntura geral, o contra-ataque. Tá? Vamos ver mais o que a literatura diz. Variações táticas, ataques posicionais. Utilização de amplitude. Os ataques posicionais utilizam a amplitude para manter a posse e criar oportunidade de gol. Lembrem, na amplitude. Tá? Vão guardando bem esse tipo de característica em cada uma delas. Então, na utilização da amplitude, nós temos o quê? Ataques posicionais, que utilizam amplitude para manter a posse e criar oportunidades de gol através de movimentações e passos específicos. Aí eu tenho característica do quê? Posse de bola. É isso aqui, ó. Certo? Exploração da profundidade. A profundidade é explorada para criar opções de passe e movimentação em zonas avançadas do campo. Qual é a zona que nós temos da profundidade? É qual equivalência dentro do campo? Qual é a equivalência que podemos falar? Amplitudes? Último terço. Último terço. A profundidade se faz no último terço. Tá? Paciência e controle. O estilo prioriza a manutenção e posse de bola, né? E a criação de chances claras de gol.
Entende? É o que o Guardiola gosta muito, inclusive. Né? Mas utiliza verticalização, utiliza. Ele tem jogador para isso? Ele tem. Variações táticas, contra-ataques, foco na verticalização, transição rápida, explorar espaços. A literatura fala, contra-ataques, foco na verticalização, para explorar rapidamente os espaços deixados. Transição rápida, prioriza a velocidade. Exploração de espaço, aproveita os espaços deixados pelo adversário durante o seu próprio ataque. Então, quer dizer, eu tenho um contra-ataque. Muito bom, né? Eu gosto da literatura por causa disso. Tem muitas coisas que... Às vezes até eu coloco ali, pego, leio, faço, eu procuro não mudar muito o que habitualmente está em literatura, né? Coordenação, papapá, desafios, barará, barará. Outra coisa que eu queria comentar, importância do desenvolvimento de equipes treinando. Aqui vem esses 3 fatores que vocês têm que dar primária atenção, tá? Qual é o fator número 1? Exercícios específicos. Treinadores devem incorporar exercícios que enfatizem esse conceito, ajudando os jogadores a entenderem quando e como aplicar cada um durante o jogo. Quando é verticalizar, quando é amplitude e quando é profundidade. Então, o jogador tem que entender. Isso influencia em qual característica principal do jogador? Qual característica principal que o jogador tem que ter, centrocampista principalmente? Vamos, meus queridos. Visão de jogo, professor. Tomada de decisão. Isso aqui influencia na tomada de decisão. Simulação de jogo, criar situações que o jogo exige uma aplicação, né, de amplitude, profundidade e verticalização. Esses 3 conceitos, para vocês dominarem, meus queridos. E outra coisa que eu acho principal, análise de vídeo, utilizar análise de vídeo para demonstrar exemplos práticos desses conceitos. Lembra uma vez que eu falei para vocês, tudo que você vai fazer, sempre, numa equipe de alto rendimento, você explica no vestiário para depois pôr em prática no campo. Tá? Importância no desenvolvimento de equipes, flexibilidade tática, que é aquilo que eu falei para vocês na introdução. Certo? Sempre tem que ter essa variação. Então, adaptabilidade, versatilidade e respostas diferentes ao adversário. Isso é fundamental. Tá? Implementação prática, treinamento de amplitude e profundidade. Preste atenção. Exercício de posse de bola. Criar jogos em espaços reduzidos, onde os jogadores são incentivados a usar toda a largura e profundidade do campo. Isso pode incluir regras específicas, como obrigatoriamente de tocar na linha de fundo antes de finalizar. Geralmente eles colocam um jogador do lado de fora. Muito treino europeu que vocês veem que tem ali o pessoal tocando, tentando fazer intensidade, e tem um jogador fora da linha. Isso é geralmente para quê? Para você treinar amplitude. Tá? Simulação de jogo, realizar treinos em que a equipe é instruída a se expandir e contrair rapidamente, dependendo da situação de jogo. Vocês entenderam essa questão aqui? Isso aqui vocês devem guardar. Tá? Exercício de posse de bola. Tá? Implementação prática, desenvolvimento e verticalização. O que é, basicamente, é velocidade. Então, eu vou colocar treinos de transição rápida, focar em cenários onde a equipe recupera a bola e precisa atacar rapidamente. Isso pode incluir exercícios de 2 contra 2 ou 3 contra 3, fazendo aquela triangulação ou aquela tabela. Tá? Lembre sempre disso, nos treinos. Ensinar o jogador a tabelar, ensinar o jogador a triangular. Qual é o segredo da triangulação? Qual é o segredo da triangulação? Primeiro que toca é o último que recebe. Quando um dia eu perguntar isso num programa, alguém responder, eu já sei que é aluno meu. Tá? Passes diretos e longos, praticar a precisão. Isso é muito bom, isso é que falta muito, né? No camisa 10 hoje. Praticar a precisão e o tempo dos passos longos para que os jogadores possam explorar os espaços rapidamente e de forma eficaz. Ações táticas ou operacionais de amplitude. Onde ela é empregada? Amplitude é utilizada principalmente na lateral do campo.
Os jogadores responsáveis por dar amplitude são geralmente os laterais e pontos. Aqui não está se referindo a 3-5-2, por isso que ele está falando assim. Se fosse um 3-5-2, eram os Extremas. extremas. Quando ocorre, a amplitude é mais frequente empregada quando a equipe está em posse de bola, buscando abrir a defesa adversária. Isso pode ocorrer durante uma construção de jogadas, desde que a defesa, em todo momento, de ataque posicional, quando a equipe tenta encontrar brechas na defesa adversária. Essas brechas, professores, uma coisa que eu falo muito, que se falta no camisa 10, nos nossos articuladores, é achar os espaços entre linhas do sistema defensivo. Se você tiver um camisa 10, ensine ele a achar os espaços. Que nem o Tony Kroos fez aquela vez pro Vini, né? Só fez assim. Taca a bola, fez assim. Pulou a bola e o Vinícius entrou. Ações táticas operacionais, eu gosto dessas palavras, tá? Verticalidade. Onde é empregada? Verticalidade se manifesta em jogadas que buscam avançar rapidamente em direção ao gol adversário. Velocidade. Quando ocorre, a verticalidade é utilizada quando a equipe busca surpreender a defesa com passes rápidos e diretos. Tá bem esclarecido. Profundidade, onde ela é empregada? Profundidade é criada por jogadores que se posicionam. Isso aqui é importante frisar. Ou que o jogador se posiciona mais à frente da linha defensiva adversária, como atacantes e meias ofensivos. Eles procuram se infiltrar entre os defensores para receber os passes. Entende? É aquela jogada que tem de terceiro e quarto homem entrando. Quando ocorre, profundidade é a busca durante ataques organizados em situações de contra-ataque. Também é crucial para quebrar linhas defensivas. Também criar oportunidade de gol, ok? Especialmente quando a defesa adversária está bem posicionada. Quando a defesa adversária está bem posicionada, qual é a primeira questão que eu busco entender do meu adversário? Pergunta de 3 milhões de dólares. Quando eu olho a minha defesa, tá? A adversária é bem posicionada. O que eu tenho que reparar? Acabou o primeiro tempo. E eu não consegui fazer a penetração. O que eu observo na defesa adversária? A superioridade numérica. Uma questão que é sempre fator. A superioridade numérica tem que ser observada. Por quê? Tem muitas equipes que fazem linha de 5 na frente da área, faz aquele sistema de 5-3-2, muitas vezes, né? Eles tentam fazer uma pirâmide ali, controlando o front, mas o que acaba acontecendo? Quando eu vejo que uma equipe ela está muito com bloqueio central, o que eu vou procurar criar? Amplitude. Profundidade. Olha a pegada do malandro, como fala, né? Eu vou procurar profundidade através de quem? Dos extremos. Dos extremos, que seria, no caso, os pontos. A amplitude. Quando a defesa está congestionando o fronte do gol, então agora vamos organizar. O que eu busco? Profundidade. Profundidade. O que eu vou buscar? A profundidade. Através de quem? Dos extremos. Dos extremos, que eles vão fazer o quê como objetividade? Buscar amplitude. Me dá amplitude. Por quê? Porque quando eu faço a amplitude, eu movo o sistema defensivo. Ele já não vai ficar compactado, ele vai abrir. Aí me aparece oportunidade entre as linhas defensivas e o último terço. Entende? Então, mas professor, eu vou buscar amplitude. Se você busca amplitude, não quer dizer que você está buscando profundidade. Vocês entenderam por que quando você olha uma equipe fechada no front, você procura falar que vai procurar a profundidade? Porque nem sempre a amplitude vai procurar profundidade. São características atreladas, mas podem ter
situações diferentes. Entenderam? Professor, pode ser só uma movimentação de bola, né? Até a amplitude, não tem um ataque, né? Uma para cima da defesa. Porque, na realidade, eu coloco essa bola para a lateral para desbloquear o front. A área de funil, como se gosta de falar muito em cursos no Brasil, a área de funil. Entende? Então, o que acaba acontecendo? Eu não consigo chegar na profundidade se não for através, muitas vezes, da amplitude. Só que a amplitude não quer dizer que eu vá fazer o quê? A profundidade. Exatamente. Exatamente. Vocês entenderam como são conceitos diferentes, mas eles estão interligados? Os três estão interligados? Então, o que acontece? Hoje nós temos equipes, quando tem muita característica técnica, eles querem centralizar o jogo. Eles querem vir tocando. Aí eu já sei, a minha equipe adversária tem superioridade técnica. O que eu vou fazer? Bloqueio de articulador, superioridade numérica no sistema defensivo, em área de construção e na minha primeira linha defensiva. Aí eu vou congestionar. Quando você viu que a tua linha central está congestionada, eu vou trazer o jogo para onde? Amplitude. Por quê? Abrir o sistema defensivo. Abrir o sistema defensivo. Abrir o sistema defensivo. Depois da amplitude, eu posso fazer o quê? Consequentemente? Consequentemente. O que eu posso fazer? Buscar em profundidade. Atacar em profundidade. Agora, a partir de hoje, vocês não podem mais errar. Esse é o conceito de 1h30 de aula. 1h30 para você explicar 3 conceitos. Eu poderia, acho que daria quase 2 horas pelo cronograma aqui, que eu pulei muito o slide. Mas o que vocês têm que sair aqui do entendimento dessa aula? Características. Característica de verticalização. Professor Luiz Gustavo. Professor, queria pedir o senhor para comentar a respeito do que o senhor estava falando aí mesmo. No jogo do Flamengo e Corinthians, que foi o Flamengo ganhou de 1-0 agora no Maracanã, com 5 minutos de jogo, o Felipe Luiz ele entendeu que a área frontal do gol do Corinthians estava muito congestionada. E ele aparece no vídeo, ele pedindo os atletas para jogar pelos lados, pelas amplitudes. Ele é muito inteligente. E aí, a partir daí, o Corinthians já não conseguiu marcar mais. Entendam uma coisa, pessoal. Obrigado por lembrar isso aí, professor Luiz Gustavo. Entendam uma coisa, treinadores. Observar. Lembra o que eu falei anteriormente em aulas? O treinador ele tem que estar ligado no que está acontecendo no jogo. Ele tem uma equipe para trabalhar, ele tem uma equipe para observar. Você tem que perceber aonde está a dificuldade, não só no sistema defensivo, mas também no sistema ofensivo. Não está conseguindo pelo front, não está conseguindo pela área central, pela área de funil, vamos vir pela amplitude. Para quê? Abrir a linha adversária e tentar colocar essa bola entre o sistema defensivo. Tá? Professor Rui? Só um pouquinho. Quando a gente fala em profundidade, entende que ele pode ser, sim ou não, uma consequência de uma jogada de amplitude. Então, isso que vocês têm que estar diferenciando. Para dar essas 3 características, vocês têm que saber a diferença entre elas. Certo? Professor Tobias? Professor Rui, só pegando o gancho desse jogo, que foi, inclusive, uma análise que eu fiz, por que o Felipe Luiz fez isso? Porque o Corinthians ele não tinha esse jogador de lado de campo com velocidade de recomposição. Então, o Corinthians, ele meio que não conseguia ter essa velocidade, então por isso que ele jogava por fora. Porque o que ele fez? Ele trouxe o Coronado, ele jogava com o Losango e trouxe o Coronado por dentro. O Coronado não tem velocidade e nem intensidade. Então ele conseguiu muito ganhar esse jogo por conta disso. Porque, assim, professor, foi uma avaliação que eu fiz, foi uma análise do jogo que eu fiz. Eu entendia que você tem Coronado e Garro, são jogadores técnicos, não são jogadores de intensidade. Eu entendia que o Corinthians deveria fechar com o Romero, deixar o Coronado numa segunda linha, com o Igor, né?
e trazer o Romero para fazer essa velocidade de composição para bloquear esse jogo. Mas como ele não fez isso, ele conseguiu muito isso, porque o Corinthians não tinha essa velocidade para fechar essas amplitudes. Então o Flamengo teve muita superioridade também, muita qualidade por conta disso. Como que o Corinthians estava defendendo, professor Tobias? Se eu não me engano, acho que era com o Coronado por dentro, se eu não me engano era o Garro, e os dois volantes, se eu não me engano, cobriam. Os dois atacantes estavam à frente. Eu acho que era no 4-4-2, eu tenho que lembrar ainda. Se eu não me engano, era no 4-4-2, enfim, vou tenho que lembrar agora, professor. Perfeito. É que a primeira observação que vocês fazem é sempre como o sistema defensivo está organizado. O professor falou, com 3 volantes, e aí eles faziam esse corredor. Eles tinham velocidade, e o Flamengo conseguia ter essa qualidade para jogar pelas amplitudes. Perfeito. Professor Mário? Professor, fazer uma pergunta para o senhor. E a melhor forma de executar essa variação seria com um treinamento de 11-0, né? Você vai encontrar, eu até tenho aqui, acho que no slide, tem algumas sugestões ali. Mas eu vou falar uma coisa que eu sou a favor, tá? Então, isso é minha opinião, não tem escrito em módulos em literaturas, tá? Mas o que acontece? Primeira questão, vamos montar um treino para verticalização. O que eu preciso definir? Primeira coisa. Antes de montar treino 3 contra 3, 11 por 11, fazer intensidade, o que eu tenho que definir antes de fazer um treino para verticalização? Sistema. Não. O que eu tenho que definir? Meu setor defensivo. Sim, mas o que eu tenho que ter por definição? Articulação e velocidade. Quem é o segundo e quem é a terceira bola? Primeira questão. Você vai treinar verticalização, qual é a matéria-prima da verticalização? Qual é a matéria-prima da verticalização? Velocidade. Velocidade, professor. Para dar certo essa velocidade, eu preciso de o quê? No meu centro-campo. Um bom passe. Articulador. Então, a primeira coisa, vamos montar um treino de verticalização. Pautado no que eu tenha a velocidade, eu tenho que já definir os meus jogadores, entende? Que vão estar nas extremas para puxar esse contra-ataque, para fazer essa verticalização, e quem é a segunda ou terceira bola. Quando o meu setor defensivo recupera a bola, ele vai procurar o quê? O articulador. O articulador vai fazer a jogada. Então, 2 coisas claves para vocês montar um treino. Tá? Primeira questão, articulação e a velocidade. Pronto. Aí eu vou treinar o quê? O contra-ataque. Como que eu treino o contra-ataque? Como eu treino? Vamos, treinadores. Como eu treino um contra-ataque? Velocidade e superioridade numérica, professor? Também. Mas, basicamente, professora, é aquele treino comum que vocês fazem de ataque contra a defesa. Basicamente. Você monta as 2 equipes, entende? Teu sistema defensivo vai fazer o fator, né, que é o quê? Se posicionar, e a equipe vem da linha de construção com a bola. O que vai acontecer? A equipe reserva, ou que seja que vocês coloquem, vai fazer pressão, vai vir, você vai organizar o sistema defensivo, roubar a bola e verticalizar. É o melhor treino que tem para verticalização, desde que você explicou quem é o articulador, como que vai sair em velocidade. Para esse treino dar certo, o que eu tenho que fazer antes? O que eu tenho que fazer antes? Mostrar os vídeos, professor? No vídeo não seria. Poderia usar como exemplo, como fala o slide. Primeiro, eu treino isso no vestiário. Eu explico para ele. Hoje nós vamos treinar contra-ataque, vamos fazer funções de verticalização. O sistema defensivo vai estar posicionado assim. Quando houver o balanço defensivo, a equipe vai se montar X para a esquerda, quando for para a direita, Y para a esquerda. Essa bola tem que chegar no fulano que vai articular. Os nossos, se for
como base ter 2 extremos de velocidade, você já vai desenhar qual é a movimentação de articulação e velocidade. Por quê? Porque a outra equipe vai estar em alta, fazendo o bloco alto, que é a maioria faz. Ou faz o press ou faz o bloco alto. As equipes inteligentes. Entende? As equipes mais, vamos dizer assim, estratégicas, ela faz bloco médio, bloco baixo. Principalmente quando do outro lado tem o quê? Um Tony Cross. Você matar um segundo médio volante de muita qualidade técnica, você baixa o bloco. Se você aumenta o bloco, tem a opção dele se movimentar e fazer o toque entre linhas. Entenderam? Então, uma equipe que se preze vai fazer. Uma equipe que está com uma estratégia definida, ela vai baixar bloco. Como eu vou treinar verticalização, eu treino automaticamente o quê? O meu contra-ataque. Quando eu vou treinar o meu contra-ataque, eu já determino a função de articulador e aqui vai o atleta extremo que vai impor velocidade para onde ele vai. É aquele desenho que eu fiz do Palmeiras. Área de construção, amplitude, profundidade e bola para trás. Já tem desenhado no Palmeiras, quando eles roubam a bola para quem vai. É só vocês repararem nisso. Sempre vai estar desenhado. Tá? E quando eu falo em amplitude, como que eu organizaria um treino de amplitude? Professor Mário? Não? Professor Tobias? Professor. Como eu organizaria um treino com característica de função amplitude? Dependendo muito da característica do meu jogador, a gente vai ter que... Primeiro, professor, essa questão eu vejo muito essa questão do tempo, por exemplo. Como é que eu organizaria? Eu levaria, por exemplo, 10 segundos para atacar no espaço. Por exemplo, recebi a bola vai receber no meu articulador e joga essa bola na amplitude. Eu estimularia esse tempo um pouco mais rápido, porque já que eu vou organizar o treino de amplitude para essa bola chegar o mais rápido possível. Quando eu vou fazer um treino de amplitude, professor e professores, eu vou fazer o quê? Para a minha equipe saber sair na amplitude. Congestionamento de área central. Qual é o objetivo da amplitude? Abrir o sistema defensivo adversário. Como que eu vou treinar? Fazendo a minha equipe tomando pressão em área central. Qual é a dinâmica do articulador? Criação. Posse de bola, né, professor? Mas aí, nesse caso, criação. Entenderam? Então, você faz um treino específico, a sua equipe tomando pressão em área central. Fazendo com que o articulador tenha a dinâmica da movimentação e criação. Essa bola tem que vir para amplitude, porque está congestionado. E a questão de profundidade? E agora? E a questão de profundidade? Ataque contra a defesa, professor? Posicional, meio de campo? Quem mais opina? Professor, eu usaria triangulações do setor de criação. Boa também. Só que a profundidade depende do quê? Especificamente. Da velocidade, professor. Então, eu subiria as linhas defensivas e pegaria no final do campo. Quando eu vou treinar profundidade, a primeira questão que eu tenho que me atentar é o quê? Amplitude. Antes da amplitude, eu tenho que me atentar aqui. O articulador. Velocidade. Lembrem. O contra-ataque, eu tenho a chance de fazer o quê? Verticalizar. Verticalizei. Eu posso, nesse ataque entre linhas do sistema defensivo, muitas vezes por opção de quem está verticalizando, vir para o centro. Mas eu verticalizei e vim para a amplitude, que são 2 vetores. É uma linha. Ó, isso aqui é verticalização. Só que chegou aqui, eu tenho 2 vetores. Ou central ou amplitude. Amplitude. Aí a amplitude eu posso ter como objetivo chegar aonde?
Profundidade. Profundidade. Posso vir pelo centro e ter profundidade? Sim, através da vértice. Quem mais? Aí esse passe futuro, né? Entre linhas, pegando nas costas do adversário. Não fala mais nada, professor Anderson. Já deu o golpe na artéria, já. Entendeu, professor Anderson? Parabéns, era essa a palavra que eu queria. Você pode jogar entre linhas para conseguir a profundidade. Entenderam o que acontece que tem que entrar na cabeça nossa, mais de vocês, né, que vão comandar as equipes. Você, toda vez que você tem um treinamento para a sua equipe de alto rendimento ou de competição, você tem que ter esses conceitos. Por quê? Você organiza melhor a sessão de treino. Eu vou aprender a fazer o quê? Organizar a minha sessão conforme o modelo de jogo que eu quero. Tem gente que vai falar, tem gente que isso, que aquilo, mas eu não vejo no futebol, desculpa, é uma crítica, mas eu não vejo no futebol brasileiro ensinando isso. É uma crítica. Eu tenho o direito de falar isso. Entende? Tem que se ensinar mais isso para os treinadores no Brasil. Tem que se ensinar mais. Porque a melhor coisa do mundo é o jogador olhar o treinador e falar: se ele mandou fazer isso, eu vou porque eu sei que ele sabe o que ele está dizendo. E quando você falar para o jogador, a melhor estratégia, meus queridos, lembrem sempre de mim falando isso. Você vai fazer um planejamento de treino específico, um modelo tático, no vestiário, antes do treino você explica o que você está fazendo no quadro. Não mais do que 20 minutos. Nós vamos fazer esse modelo de treino hoje. Eu quero focar velocidade, eu quero focar contra-ataque, eu quero focar amplitude, eu quero chegar na profundidade. No último terço eu quero fazer essa bola para trás. Aí você já fala: eu quero que você jogue igual o Palmeiras. Desculpa se tem alguém que não gosta do Palmeiras. Tá? Mas o que acontece? Você vai para o treino e você começa a dar um modelo de jogo que tem muita variedade para a sua equipe. Alguém algum dia vai olhar, é que ele não está podendo participar mais. É o professor, o Léo Bruno, aconteceu, o professor Jânio, que está lá no Cerrado, em Goiânia, aconteceu isso. O presidente veio a equipe do professor Jânio, uma equipe pequenininha, que, né, falou: mas quem que é esse treinador, cara? Tá lá, ó, no Serrano, supervisor de futebol. Pode procurar lá no site, professor Jânio. Entende? Pode falar para ele: ó, eu sei quem te formou, cara. Não vem de história para cima de mim, não. Eu sei quem formou você. Entende? Porque o professor Jânio, ele aplicava muito isso na equipe dele. O professor Léo Bruno aplicava, o professor Ney aplica. Entende? Então, quando você sabe enfatizar amplitude, verticalização, você sabe o conceito que você tem que ter velocidade, que amplitude você sempre vai colocar para que a linha defensiva não fique compactada naquele espaço central fechando. Entende? Que você vai fazer a profundidade, você vai ganhar o último terço para essa bola vir para trás, entrar um terceiro ou quarto homem. Quem era o homem no Manchester City que fazia essa função de entrada na bola de linha de fundo? Pergunta de $2 milhões. O coreano. Esqueci o jogador coreano. Não. De Bruyne. De Bruyne, professor. De Bruyne. De Bruyne. Tanto é que num jogo que teve que o Guardiola perdeu, ele perdeu o gol. Uma jogada dessa. Se ele faz o gol, a história era outra. Vocês entenderam? A questão do treinador europeu não falo nem sul-americano, porque eu estou apaixonado pelo futebol da Argentina. Desculpa ser sincero. Tá? Muita garra, muita força. Não fica caindo toda hora, cai quando der, quando tenta, mas é um futebol que me apaixona. Ver o jogador jogar com tanta raça, com tanta intensidade, tanto, sabe? Eu nem falo que o futebol sul-americano é ruim por causa da Argentina. Gosto muito. Entende? Mas se você tem isso no Brasil, o treinador que vai programar os treinos, o treinador que vai falar pro jogador: porra, cara, não fica caindo toda hora, meu. Porra, deixa para fazer uma malandragem lá no último terço, caiu, bateu, aí põe a mão na cabeça, chutou o tornozelo, põe a mão na cara. Pessoal, tá muito feio o futebol brasileiro.
Tá muito feio, gente. O cara cai do nada, o cara daí se joga, grita, chama a mãe. Tá horrível, meus queridos. Os senhores treinadores têm a obrigação de mudar esse quadro nacional. Vocês têm a obrigação de doutrinar esse atleta, ser mais combatível. Tem que ter a característica dentro de vocês, do Simeone, do Guardiola e do Klopp. Não precisa ter igual, mas vocês têm que tirar o que eles têm de melhor. Entende? Que é o jogador ficar em pé, trombar, levantar, fazer cara feia. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Desculpa, eu sei que esse vídeo depois vai rodar, vamos fazer cortes dele, tudo para me atacar. Se você tem um jogador que entra com gel no cabelo no jogo, manda ficar no banco. Desculpa. O jogador não quer jogar quando entra com gel no cabelo. Não quer jogar. Entra com aquele corte no sobrancelho, entra com o cabelo assim, e assado, e entra assim. Tá? O cara, do jeito que ele entra em campo, ele sai. Isso é deficiência não do jogador, do treinador. Isso foi deficiência na formação de base desse jogador. Tem que ensinar o jogador a ser guerreiro. Esquece se ele tem uma Mercedes, se ele tem... Nos Estados Unidos, quem faz entrega de McDonald's tem BMW. Então, é só no Brasil que o cara tem uma BMW e acha que é o rei da cocada preta. A gente fala, Estados Unidos, quem entrega tem Porsche, tem BMW, tem Mercedes. Só nessa pocilda desse Brasil, o jogador compra um carro e já não quer correr mais. Vocês estão me entendendo? Então, cabe a vocês planejar, pegar o jogador, manter ele mais de pé, dar mais uma adrenalina no atleta, fazer ele treinar sério, proibir celular. Durante entrou aqui dentro, sem celular. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que salvar o futebol brasileiro. Me compreendem? Vocês têm que fazer isso. Se vocês fizerem isso, aplicar isso, vocês vão chamar a atenção de alguma equipe. Quando eu vejo o time entrando em campo, eu já sei quem é o treinador. Eu sei a disciplina dele. O jogador entra alinhado, com cara de guerra, entende? Vibrante, um jogador que quer jogar, não fica caindo toda hora, não fica fazendo confusão, não fica... Cara, tá muito feio o futebol. E os senhores têm que mudar isso. Bom, meus queridos, ó, a professora Cristina, construção de uma personalidade autotélica. E nós temos que fazer isso. Obrigado, professora Cristina, que vai mandar para o treinador de base do Grêmio, que ela falou aqui. Eu espero que ele goste, tá? Porque sempre é bom ter ouvidos abertos, né? Ó, vamos jogar contra o Grêmio, eu encaminhei sua aula para o treinador e diretor da base, espero que eles gostem. Estarei muito feliz, tá? Embora a gente sabe, eu falei para vocês, né? Mas tudo bem, não tem problema. Quanto mais gente ver, assistir, melhor. Tá bom, meus queridos? Eu vou encerrar aqui a filmagem da aula de hoje, muito boa. Espero que vocês levem isso para vocês, certo? Levem dentro a organização como treinador, prancheta, programação, faz a programação de treino, saiba quem é o seu adversário, monte sessão de treino conforme cada jogo, não faça um único modelo de jogo para o campeonato todo. E vocês começam onde? Definindo amplitude, verticalização e profundidade. Vocês vão tornar a equipe de vocês uma equipe europeia, não tenham dúvida. Tá bom? Aí quem quiser ficar para falar, perguntar alguma coisa, eu vou ficar ainda mais uns 10 minutos, tá? Mas vou encerrando essa aula de hoje, muito gratificante, tá? E tá ali o certificado para quem quiser, certo? E vou encerrando. Meu muito obrigado e vou ficar aqui, tá? Pós-aula, mais aí alguns minutos. Tá bom, meus queridos? Então, encerrando a aula de hoje, professor Rui Gel, um grande abraço. Professor.